A graça e a paz, povo de Deus, evangelista Rejane, do Ministério Palavra Viva e Eficaz, trazendo aqui uma palavra. Me sinto honrada de ser chamada para trazer a mensagem que vem direto do trono de Deus, né? E hoje, sexta-feira, dia de culto Batalhando com Fé, nós vamos iniciar com uma oração, agradecendo a Deus. Senhor, obrigado por esse momento que nós estamos aqui juntos, por todos os teus filhos que estão nesse momento ouvindo essa palavra, se enchendo mais de ti, Senhor. Nós te agradecemos e cremos que através da oração o Senhor faz muitas coisas ouvindo ao justo. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por todos os cuidados que o Senhor tem feito à nossa vida. Bom, eu comecei falando, me apresentando e trazendo uma oração, né? E a oração, ela não é poderosa, porque se não tiver Deus, não adianta. Sabe por quê? Porque poderoso é o Deus que responde às orações. O nosso Deus, ele é soberano, ele é onipotente, ele é onipresente e ele resolve agir mediante a oração do justo, a oração do seu povo, a oração dos israelitas. E quando nós oramos, nós unimos a nossa fraqueza humana à onipotência de Deus, à glória de Deus. Nós ligamos o altar da terra ao trono do céu. E isso é muito lindo, como fala em Tiago. Quero convidar você para abrir Tiago, capítulo 5, versículo 16. Um só versículo, e ele fala muito aos nossos corações, que diz assim, Tiago, capítulo 5, versículo 16. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Que lindo, né? Esse versículo bem pequeno, simples e grandioso. Aqui nesse versículo, essa afirmação, ela logo em seguida, a partir do versículo 17, 18, fala do profeta Elias, né? Um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós passamos de necessidade, de fraqueza, de alegria, de inconstância, mas de uma coisa nós temos em comum com Elias. Ele orava, nós também oramos, nós somos justos. Então, se nós somos justos, como diz em Tiago 5,16, muito pode, muito tem eficácia a oração do justo. Então, Elias, ele orou por diversas vezes e Deus respondeu. Se você que está ouvindo se sente justo, se sente digno, você pode ter certeza que muito pode, tem eficácia a sua oração para com Deus. Muitas vezes a gente acha que nós não somos dignos, que nós não somos merecedores, mas quem conhece o coração, a necessidade de cada um é o Senhor Jesus. Amém? Então, se nós olharmos para a vida de Elias, nós podemos destacar vários momentos em que ele orou, em que houve muita eficácia a súplica do justo Elias e resultados, né? E eu quero convidar você para que nós venhamos também entender que Deus vai nos dar vitória nas nossas orações. Eu quero lembrar um momento em que o justo Elias, a oração do justo Elias, trouxe juízo sobre os ímpios em resposta à oração que Elias fez. Quando eu falo justo Elias, eu posso falar a justa Rejane, o justo Lamartine, o justo Evaldo, o justo o Eldson, a justa Eliana. Então, nesse momento que você está ouvindo essa mensagem, você pode dizer a justa ou o justo e você fala seu nome. Sabe por quê? Porque o Senhor é quem conhece o teu coração. Muitas vezes as pessoas apontam para nós, mas Deus é quem conhece o teu coração. E de acordo com a tua necessidade, Ele vai fazer grandes coisas. Não deixe que ninguém fique apontando o dedo para você e dizendo que você não é digno, não. Se você tem a marca da promessa, você é digno, sim, de grandes maravilhas. Então, vamos lá. Deus traz juízo sobre os ímpios em resposta à oração de Elias. Então, apareceu a Acabe, né, aquele perverso rei de Israel,
e disse segundo a sua palavra que não haveria chuva nem orvalho nos próximos 3 anos e meio. Essa palavra de imposição e de juízo, né, veio em decorrência porque Israel abandonou ao Senhor para se prostrar diante de um outro Deus, que foi o Deus de Baal, um Deus pagão, conhecido naquela época até como padroeiro da prosperidade. Pobre engano, né? Então, os israelitas, naquela situação, eles já atribuíram os frutos de sua lavoura e das suas crias, de suas ovelhas, a Baal. Tudo que eles plantavam, tudo que eles faziam, a prosperidade era porque Baal tinha prosperado. Então, o que foi que Deus permitiu naquela situação? Ele fechou as comportas dos céus em resposta à oração de Elias. As chuvas simplesmente pararam. Foi retido, o orvalho diário não caía. E assim a seca foi tão severa que foi um golpe mortal para aquele Deus pagão. Então, a oração de Elias, ela foi adicionada como uma ordem, uma potência de Deus, trazendo juízo ao rei, né, e ao povo que idolatrava outro Deus. Então, Deus, ele traz juízo. Lembre-se dessa frase: Deus traz juízo sobre os ímpios em resposta à oração do justo. Outra situação muito interessante em que o justo Elias orou e Deus respondeu é que Deus, ele traz vida onde a morte produz sofrimento. Vamos lá, vamos lembrar a historiazinha que fala sobre Elias e essa situação. Elias, ele ficou escondido em Querite, né, por ordem de Deus, e o Senhor providenciou alimento e uma água para ele beber até um certo tempo, até que a água se secou, né? Então Deus manda Elias ir para Sarepta, onde havia uma mulher viúva que iria sustentar Elias. Elias foi em obediência a Deus, e quando chega lá na viúva de Sarepta, né, por intervenção divina, a farinha foi multiplicada na casa da viúva, né? E o mais assim, como que eu posso dizer, o mais assim intrigante de toda essa situação é que o único filho da viúva morre, e ela faz colocar a culpa da tragédia da morte desse filho em Elias. Então Elias, o que é que ele faz? Ele pede ajuda para Deus, ele pede um milagre para Deus. Ele leva o menino para o quarto, fecha a porta e ali pede a Deus que traga a vida àquele menino, e Deus responde a oração, e a morte solta a vida daquele menino, sai da vida daquele menino e ele ressuscita. Então eu vou repetir a frase que eu iniciei essa historinha: Deus traz vida onde a morte produziu sofrimento, em resposta à oração do justo. Lindo, né? Eu vou trazer aqui para você mais um exemplo, um terceiro exemplo. Deus traz plena demonstração do seu poder incomparável em resposta à oração do justo. Forte, né? Deus traz plena demonstração do seu poder incomparável em resposta à oração do justo. O que é que acontece nessa outra situação que eu vou contar agora? Deus ordena Elias a comparecer diante de Acabe, um tempo em que o ímpio morava... o ímpio, ele caçava o profeta vivo ou morto por toda Israel e por todas as nações vizinhas, né? E Elias obedece prontamente à ordem de Deus e parte para encontrar e confrontar o rei de Israel. Então, o que é que acontece naquela situação? Elias confronta aos profetas de Baal, e ali começa um desafio inédito e um milagre, né? Qual seria o desafio? Levantar um altar, uma oferta seria colocada no altar, Elias iria invocar, pedir para Deus entrar com providência, e os profetas de Baal também iriam entrar pedindo para que Baal entrasse com a providência, né? Então, gritavam até retalhar as facas, e Baal não ouvia e nem respondia. E depois de haver muito joguinho, muito escarnecer um ao outro, Elias chamou o Senhor, e o fogo desceu e consumiu toda aquela oferta que estava sobre o altar.
Então Deus demonstrou no Monte Carmelo o seu poder e o povo de Israel gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Isso é muito lindo. Então, uma quarta situação e última que eu vou contar agora é essa: Deus traz restauração para a nação em resposta à oração do justo. Isso é forte. Depois daquela situação, daquele desafio, onde houve a vitória do nosso Deus, o Deus de Elias no Carmelo, foi removido tudo de Baal. Todas as torrentes do céu foram abertas e Elias sobe para o cume do Carmelo e ali trava uma batalha com Deus, uma batalha de oração. Ele ora de uma forma humilde e perseverante. Olha que interessante. Ele ora de forma humilde e perseverante. Ele pede a Deus que as chuvas restauradoras desçam. E Deus ouve o clamor desse homem. E descem as chuvas, torrentes de água, e a terra faz germinar os seus frutos. Isso é lindo demais. O Deus de Elias, eu quero te deixar isso bem claro na tua mente, que o Deus de Elias é o mesmo Deus em que nós servimos. Ele faz maravilhas em resposta à oração do justo. Não esqueça do que eu te falei agora. Nesse momento, em primeiro lugar, Deus traz juízo sobre os ímpios em resposta da oração. Em segundo lugar, Deus traz vida onde a morte produz sofrimento em resposta da oração. Em terceiro lugar, Deus traz plena demonstração do seu poder incomparável em resposta à oração. E em quarto lugar, Deus traz restauração para a nação em resposta à oração. Então, nesse momento, eu quero finalizar pedindo para você: nunca cesse de orar. Nunca pare de orar. A oração do justo tem efeito. A tua oração tem efeito. A minha oração tem efeito. Muito pode, muito vai ter eficácia a oração, a súplica, os pedidos do justo. Então, nesse momento, eu quero que você feche os seus olhos e eu vou encerrar agora trazendo uma oração. Senhor, nós te agradecemos porque mais uma vez o Senhor fala que nós somos totalmente dependentes de Ti. Se nós precisamos de Ti, Senhor, é com súplica, é com oração que nós temos esse poder de conquistar algo que só o Senhor pode colocar a mão e fazer acontecer. Senhor, muito obrigado. Cuida de cada um dos teus filhos, das tuas filhas, entra com providência aonde eles estiverem precisando, aonde a minha casa também estiver precisando, ser na vida das famílias pastorais da nossa igreja, ser na vida de cada irmão, na parte financeira, na parte emocional, na parte conjugal, Pai, em nome de Jesus. E nesse momento eu te peço também que o Senhor possa abrir portas, Pai, aqueles que estão precisando de emprego, aqueles que estão precisando de um milagre Teu. E eu sei que esse povo que está ouvindo esse áudio vai suplicar e ter a certeza que a oração deles será ouvida em nome de Jesus. É essa oração que eu te peço, te agradeço. Amém. E para finalizar, eu quero te convidar a fazer a tua oferta de amor para o nosso ministério, para que nós possamos cumprir com as obrigações financeiras, né? Você pode dizimar, você pode ofertar, né? Eu tenho certeza que Deus vai ver isso com carinho, vai ver isso com amor, porque em Malaquias 3,10 diz assim: fazei prova de mim. Tá? Eu tenho um testemunho muito bonito que eu não vou poder contar agora porque é muito longo, mas eu dizimei e eu fiz prova com Deus e Ele abriu portas, Ele abriu portões. E é essa convicção que eu quero que você tenha também, que você ofertando e dizimando na casa de Deus, Deus também vai abrir portas na tua vida, tá bom? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.